Você já reparou que a forma como começa o seu dia pode definir tudo? Não importa o quão turbulenta foi a noite anterior, nem o que te espera nas próximas horas. Se você começa suas manhãs da maneira errada, com pressa, distrações ou pensamentos soltos, é como construir uma casa sobre areia. Mas se você escolhe começar com intenção, foco e sabedoria, tudo muda. Você se blinda. Você comanda o seu dia, em vez de ser arrastado por ele. Nos primeiros minutos da manhã, a sua mente está aberta, receptiva, maleável. É nesse momento que os estoicos mais antigos e os sábios modernos plantavam seus princípios. Marco Aurélio, por exemplo, usava suas manhãs para relembrar quem ele queria ser, o que ele queria dominar e o que não podia permitir que o desviasse do essencial. Ele mesmo escreveu: "Quando você se levantar pela manhã, diga a si mesmo: encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Mas nada disso pode me afetar se eu permanecer firme no que sou." Essa é a essência do que vamos explorar aqui. Porque o segredo estoico para viver bem não está apenas nas grandes decisões, mas nos pequenos começos. E o melhor momento para começar é agora, toda manhã. Neste vídeo, você vai ouvir 8 reflexões estoicas para começar suas manhãs com força, direção e serenidade. Cada uma delas vai ser como um escudo para sua mente, uma âncora para o seu foco e uma fagulha para a sua disciplina. Vamos juntos construir um ritual estoico matinal que te blinde do caos, te liberte da ansiedade e te coloque no controle do que realmente importa. Mas antes de seguir, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se você acredita que é possível começar cada dia com sabedoria. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo como esse. E quero incentivar você a declarar aqui embaixo a frase do dia: "Meu dia será incrível." Escreva isso como um compromisso com você mesmo. Agora, respire fundo, silencie por dentro e prepare-se para as 8 reflexões estoicas matinais que vão mudar a forma como você começa seus dias. 1. Quem acorda disperso, vive perdido. Você não precisa estar atrasado para começar o dia errado. Nem precisa estar envolvido em 1000 obrigações para se sentir mentalmente afogado já ao acordar. Basta levantar sem direção. Basta abrir os olhos e imediatamente entregar sua mente ao mundo, aos estímulos, às demandas, aos pensamentos aleatórios. Basta não assumir o controle do início do seu dia, e o resto será consequência. A filosofia estoica não propõe que você seja frio e rígido com seus hábitos matinais. Ela propõe que você seja consciente, que acorde com clareza, que assuma, desde os primeiros minutos, o papel de comandante da própria mente. Porque se você não fizer isso, alguém ou algo fará por você. O erro da maioria é achar que a dispersão é algo inofensivo, que não faz mal pegar o celular assim que abre os olhos, que não tem problema começar o dia respondendo mensagens, se envolvendo com o que está acontecendo fora, antes mesmo de se conectar com o que está acontecendo dentro. E aí entra o primeiro ensinamento. O mundo está sempre esperando uma brecha para ocupar a sua mente, e ele vai ocupar. Não é exagero dizer que a maneira como você acorda determina a qualidade da sua presença durante o dia. Pense nas vezes em que você saiu da cama já pensando nos problemas. O que aconteceu depois? Seu corpo seguiu as tarefas, mas sua mente estava fragmentada. Você reagia, não decidia. E o mais perigoso disso tudo, você nem percebe. Muitos vivem como se o dia simplesmente tivesse que começar do jeito que for. Mas o estoico não aceita isso. Ele entende que cada manhã é uma nova chance de moldar sua vida. E que esse molde começa pelo foco. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia por vaidade. Ele escrevia para lembrar a si mesmo do que era essencial. Logo cedo, antes das exigências externas começarem, ele refletia sobre a natureza das pessoas, sobre a brevidade da vida, sobre o controle que ele tinha. E principalmente sobre o que ele não devia deixar dominar seu espírito. Você não precisa fazer exatamente como ele fazia, mas precisa ter seu próprio ritual de centralidade. Precisa olhar para dentro antes de olhar para fora. Precisa perguntar ainda de olhos inchados: o que eu vou escolher priorizar hoje?
E se essa pergunta for respondida com pressa ou distração, o restante do dia tende a ser dirigido pelo piloto automático, aquele mesmo que costuma te levar ao estresse, à irritação e à perda de tempo com o que não importa. Talvez você se identifique com isso. Acordar e já abrir um aplicativo qualquer, rolar o feed sem pensar, clicar nos vídeos que aparecem, ler mensagens que te provocam ou que te incomodam, assistir a conteúdos que despertam comparação, julgamento, ansiedade. E quando percebe, se passaram 20 minutos. O dia nem começou, e sua mente já foi moldada por tudo, menos por você. Agora, observe os animais selvagens. O leão não acorda e sai correndo. Ele levanta, anda devagar, observa o ambiente, fareja o ar. Ele entende que mesmo sendo o rei da selva, não pode agir com impulsividade. Porque o primeiro movimento define o tom da caçada. Da mesma forma, o estoico começa o dia com autocontrole, com consciência, com atenção ao que está se passando na própria alma. Ele não é um animal domesticado pelos estímulos digitais. Ele é um ser racional que honra o poder do primeiro pensamento do dia. A verdade é que, se você não impõe um limite no início da manhã, o mundo atravessa sua mente como uma enxurrada. E o que você vê depois são pessoas tentando se organizar ao longo do dia, tentando se acalmar, tentando voltar ao centro. Mas é muito mais difícil voltar ao eixo do que começar nele. Quem acorda disperso, vive o resto do dia tentando se encontrar, e muitas vezes não encontra. A primeira vitória do dia não é concluir uma tarefa, é resistir à tentação de começar perdido. É vencer o impulso de se distrair. É sair da cama com dignidade. Parece exagerado? Não é. A forma como você se levanta da cama diz muito sobre a forma como você encara a vida. Levantar-se com consciência, respirar fundo, pensar, refletir, organizar a mente. Isso não é luxo, é sobrevivência mental. É um escudo contra a avalanche de ruídos que vai vir, cedo ou tarde. E nem precisa ser algo longo. 1 minuto de silêncio. Um pensamento sobre impermanência. Uma frase de sabedoria. Um lembrete de quem você quer ser. Um copo d'água bebido com presença. Um alongamento feito com intenção. Qualquer pequeno gesto, desde que seja seu. Desde que você tenha escolhido e não reagido automaticamente. O filósofo estoico Epicteto dizia: você se torna aquilo a que dá atenção. E logo pela manhã, isso é ainda mais verdadeiro, porque a atenção é frágil. Ela ainda está sendo moldada. E se você oferece sua atenção ao que não merece, ela vai se deformar. E sua mente também. Agora pense no seguinte: você já viu um comandante começar uma batalha sem estratégia? Um cirurgião entrar na sala de operação sem preparo? Um atleta de alta performance iniciar o dia comendo qualquer coisa e rolando o celular sem parar? Não. Porque eles sabem que a excelência começa no início. Que o começo não é detalhe, é estrutura. E se a sua vida é importante, então o seu começo também é. Não viva como se os primeiros minutos do dia fossem neutros. Eles não são. Eles são decisivos. Se você acorda e deixa a mente à deriva, vai passar o resto do dia tentando se resgatar. Se acorda e entrega sua atenção ao que te enfraquece, vai carregar esse peso invisível nas costas. E nem vai saber de onde veio essa irritação, esse cansaço mental, essa dificuldade de focar. Agora, reflita com honestidade. Como você tem começado seus dias? Quem está decidindo a direção das suas manhãs? Você ou o algoritmo? Você ou os problemas pendentes? Você ou os impulsos inconscientes? Se a resposta não for você, algo está errado. Mas ainda dá tempo de corrigir. Porque a beleza do estoicismo está aí. Ele não exige perfeição, exige vigilância. E todo novo dia é uma chance de vigiar melhor. De levantar-se como um filósofo em treinamento. De começar o dia como quem entende o valor do próprio tempo e da própria mente. Não é sobre acordar cedo ou ser produtivo. É sobre não desperdiçar o seu primeiro momento de lucidez com coisas que não te constroem. É sobre estar inteiro antes de ser exigido. É sobre começar em paz para não ter que correr atrás dela depois. Então, amanhã de manhã, antes de qualquer coisa,
Pare, respire, pense e haja com clareza, porque quem acorda disperso vive perdido, mas quem acorda consciente vive como um mestre de si mesmo. 2. Você não precisa estar animado, só precisa levantar. Existe um mito moderno que causa mais paralisia do que motivação. O de que você precisa estar inspirado para agir, que precisa se sentir bem para ser produtivo, que precisa acordar cheio de energia, com a mente leve e o coração quente. A realidade é outra. Nem todos os dias começam com vontade. Nem todos os dias você vai se sentir disposto. Mas o mundo continua girando. E você tem uma escolha clara: levantar ou não. O estoico entende isso de forma crua. Ele não espera estar animado. Ele espera estar vivo. E só isso já é razão suficiente para começar o dia. A disciplina estoica não se baseia em estados emocionais. Ela se baseia em princípios. E um dos princípios mais práticos é: se algo precisa ser feito, faça, independentemente do seu humor. Quantas vezes você já acordou sem vontade alguma? Sem motivação, sem energia, sem ânimo? Isso não significa que algo está errado. Significa apenas que você é humano. E a mente humana não é uma máquina programada para acordar bem todos os dias. Em algumas manhãs, você vai se sentir lento, irritado, cansado, vazio. Isso não é sinal de fraqueza. O que define a sua força é o que você faz mesmo nesses dias. O problema é que criaram uma cultura que idolatra o entusiasmo, como se ele fosse o combustível principal da ação, como se você tivesse que se sentir inspirado para fazer o básico, e não é assim. Os estoicos não acordavam esperando o dia ser agradável. Eles acordavam prontos para enfrentá-lo como ele fosse, e isso começa com um gesto simples: levantar, mesmo sem vontade. Epicteto dizia: você não é seus sentimentos, você é o dono deles. E isso vale especialmente nas primeiras horas do dia, porque é justamente ali, naquele instante entre a inércia e o movimento, que a sua identidade é moldada. Quando você levanta da cama mesmo contrariado, mesmo cansado, mesmo sem propósito claro, você está treinando algo muito maior do que produtividade. Está treinando caráter. Levantar-se não é apenas um ato físico, é uma declaração silenciosa de que você não está à mercê das suas sensações, que você não vai se render à preguiça, nem adiar o inevitável, que você tem compromissos com a vida, e esses compromissos vêm antes do seu estado emocional momentâneo. Veja o seguinte: a maioria das pessoas passa mais tempo negociando consigo mesma do que agindo. Elas acordam, sentem o peso da cama, o frio do chão, a ausência de motivação e começam uma conversa interna que pode durar horas. Só mais 5 minutos. Hoje não estou bem. Amanhã eu começo direito. Esse ciclo não leva a lugar nenhum. Só enfraquece a sua palavra diante de si mesmo. O estoico quebra esse ciclo logo no primeiro momento. Ele sabe que não há debate interno. Há apenas uma decisão. Não é sobre estar animado. É sobre estar comprometido. Você acordou? Está vivo? Então levante. Essa é a lógica. Simples, direta, firme. E esse gesto, embora pequeno, gera um efeito cascata. Quando você começa o dia com um ato de disciplina, mesmo sem emoção positiva, sua mente interpreta aquilo como força. E essa força inicial te acompanha nas próximas decisões. É o famoso impulso da ação. Você não precisa estar animado para dar o primeiro passo, mas muitas vezes, o primeiro passo gera a energia que você achava que precisava antes de começar. Pense nos trabalhadores rurais. Muitos deles acordam antes do sol, enfrentam o frio, o escuro, o cansaço. Eles não acordam porque estão felizes. Acordam porque têm dever, porque entendem que a natureza não espera por disposição. Ela exige constância, e de certo modo, a vida também é assim. A diferença entre quem avança e quem se arrasta não está no sentimento, está na decisão. Aqueles que agem mesmo sem vontade criam uma relação de respeito consigo mesmos. Eles não vivem reféns do clima interno. Eles tomam as rédeas, eles levantam, se vestem e enfrentam o que vier. Existe uma ilusão comum de que quem é disciplinado sempre tem vontade. Isso é mentira. Os disciplinados não dependem da vontade.
Eles têm um código, uma forma de pensar, um senso de responsabilidade que se impõe sobre o comodismo. E o mais curioso é que, muitas vezes, os momentos mais poderosos do seu dia nascem dos começos mais áridos. Aquele dia que você acordou mal, mas foi mesmo assim, e depois colheu resultados. Aquela manhã em que você não queria falar com ninguém, mas foi gentil, e por isso abriu portas. Aquele treino que você quase pulou, mas fez com esforço, e depois sentiu orgulho. Nada disso nasceu de um sentimento bom, nasceu de uma ação firme. Acordar e não querer levantar não é o problema. O problema é tornar isso uma desculpa, tornar isso um padrão, tornar isso uma justificativa para se arrastar pela vida. O estoico, mesmo doente, mesmo triste, mesmo sem ver sentido, ainda se levanta. Porque a força dele não vem da euforia, vem da consciência. E se você parar para pensar, essa é uma grande liberdade. Não precisar estar animado para agir é libertador. Significa que você não é escravo do humor, que você pode viver com constância mesmo quando tudo dentro de você oscila, que você não precisa esperar o dia ideal, que pode ser firme mesmo em manhãs cinzentas, mesmo em dias vazios. Agora, pense em como seria sua vida se você começasse cada manhã assim, não esperando estar bem, mas apenas cumprindo o seu papel. Apenas fazendo o que precisa ser feito. Levantar, respirar, organizar, agir. Sem dramatização, sem lamúrias, sem a ilusão de que a motivação virá como mágica. Se você se levantar mesmo nos dias difíceis, vai se fortalecer. Vai se surpreender com o quanto consegue fazer mesmo sem vontade. E isso vai mudar tudo, porque ao longo do tempo, você para de depender do acaso. Para de depender de estar bem para viver. E começa a viver com base no que é certo, não no que é confortável. Acordar e levantar mesmo sem animação é como afiar a própria mente. É como dizer para si mesmo, todo dia: eu sou confiável, eu cumpro o que prometo. Eu me movo mesmo quando tudo em mim quer ficar. E essa confiança interna é um dos pilares mais fortes do estoicismo. A sua cama é confortável, mas ela também pode ser uma prisão. Ela te acolhe, mas também pode te enfraquecer. E a cada manhã, você precisa decidir se vai ficar preso ao conforto ou se vai se libertar pela disciplina. Então, amanhã, quando o alarme tocar e a vontade de continuar deitado vier com força, lembre-se, você não precisa estar animado, só precisa levantar. Esse gesto simples é o início de uma vida mais forte, mais lúcida, mais estoica. 3. A calma da manhã é sua primeira vitória. Quando o mundo ainda está em silêncio, quando o sol mal tocou a janela, quando a cidade não fez barulho, esse é o momento mais estratégico do dia. Porque é quando você tem por instantes a chance de viver sem ser invadido, sem ser cobrado, sem precisar reagir a nada. E nessa brecha, quem cultiva a calma conquista uma vantagem invisível, mas poderosa. O estoico não vê a manhã como um obstáculo a vencer. Ele a enxerga como um campo fértil para dominar a si mesmo antes que o mundo tente dominá-lo. E nesse terreno, o cultivo da calma é sua primeira vitória. Porque quem começa o dia calmo, começa acima dos outros. Começa dono da própria mente. E isso muda absolutamente tudo. A pressa, a agitação, os barulhos, as mensagens, as obrigações, tudo isso vai chegar. Mas não precisa chegar com você ainda vulnerável. A maioria das pessoas desperdiça esse início com estímulos inúteis. Abre redes sociais, responde mensagens, assiste vídeos que não agregam. E quando percebe, o cérebro já está fragmentado. A atenção foi embora, a ansiedade entrou. E amanhã, que poderia ser um escudo, virou um portal para o caos. O estoico faz diferente. Ele entende que a calma matinal não é passividade, é preparação. É como o arqueiro que respira antes de puxar o arco, como o guerreiro que silencia antes da batalha, como o navegador que estuda os ventos antes de zarpar. Há sabedoria na pausa, há estratégia no silêncio. E essa calma não precisa ser longa. Pode ser 5 minutos em silêncio. Pode ser tomar um café com atenção plena. Pode ser um pensamento lúcido, uma respiração profunda, uma leitura breve. A questão não é o ritual em si,
É a consciência que você imprime nesse momento. É começar o dia com domínio, não com dispersão. Existe uma história interessante sobre um piloto da Força Aérea Americana. Em uma missão tensa, ele foi o único a manter a estabilidade emocional enquanto os outros tripulantes entraram em pânico. Quando perguntaram como ele conseguiu, respondeu: "Todas as manhãs eu treino meu sistema nervoso com calma. Não começo meu dia correndo. Começo controlando minha frequência." Essa prática, simples, mas constante, o tornou resistente quando a pressão real chegou. O mesmo vale para qualquer um de nós. A calma da manhã treina a mente para situações que ainda nem aconteceram. E isso não significa que sua manhã precisa ser perfeita. Não significa meditar por horas ou ter uma rotina monástica. Significa apenas não se deixar capturar pelos ruídos antes mesmo de estar pronto. Significa começar o dia em seu próprio ritmo, não no ritmo do mundo. Observe a natureza. O sol não nasce apressado. Ele surge devagar. Primeiro um brilho tímido, depois a luz se expande e só então esquenta o mundo. Nada é abrupto, nada é caótico. E ainda assim, tudo funciona com precisão. Você pode aprender com isso. Pode começar seu dia como o sol, firme, silencioso, inabalável. A calma da manhã te permite escutar o que está dentro antes de ser bombardeado pelo que está fora. Ela te dá clareza, e clareza é poder. Quando você acorda e já sente sua mente centrada, sua respiração estável, seus pensamentos organizados, o que vier depois vai parecer menor. Você vai perceber que não precisa reagir a tudo, que não precisa carregar tudo, que pode simplesmente fazer o que tem que ser feito com leveza e foco. Muitas pessoas dizem: "Meu dia já começa agitado, não tem como." Mas a verdade é que sempre existe um instante antes do barulho. Mesmo que sejam 2 minutos, mesmo que seja ao lavar o rosto, mesmo que seja durante o trajeto. O estoico encontra o momento, por menor que seja, e transforma esse espaço em sua fundação mental. Você pode acordar antes dos outros e ter uma manhã só sua, ou pode apenas mudar a forma como lida com os primeiros instantes, mesmo que o relógio esteja apertado. A calma não exige tempo, exige intenção, exige postura interna, e ela pode ser aplicada mesmo na rotina mais dura. Lembre-se do seguinte: você pode ser eficiente sem estar em pânico, pode ser rápido sem estar ansioso, pode ser produtivo sem estar pressionado. A sociedade confundiu velocidade com valor, mas o verdadeiro valor está em fazer com presença, não com correria. E quanto mais você cultiva essa calma matinal, mais ela se torna parte de quem você é. Você vai perceber que ela começa a te acompanhar durante o dia. Vai enfrentar reuniões estressantes com mais compostura. Vai lidar com críticas sem perder a razão. Vai ouvir sem precisar responder de imediato. Vai agir sem se atropelar. Tudo isso começa naquele início silencioso, naquela primeira vitória invisível. A calma da manhã é como afiar a lâmina antes do corte. É como limpar os óculos antes de enxergar o caminho. É como alinhar o corpo antes de correr. Sem ela, você se joga no dia despreparado. Com ela, você cria uma blindagem mental que te protege das urgências falsas, das provocações, das distrações. Isso não significa que você será imperturbável, mas significa que vai cair menos em armadilhas, vai gastar menos energia com o que não merece, vai escolher melhor suas batalhas, vai viver com mais intenção. E não se trata de um luxo, trata-se de sobrevivência mental em um mundo cada vez mais barulhento. O filósofo Sêneca dizia: "Nada é tão útil ao homem quanto a quietude da mente." E onde essa quietude começa? Logo cedo, antes que tudo comece a puxar você em 1000 direções. Então faça o teste. Amanhã, ao acordar, não toque no celular, não corra, não pense no que vem depois. Simplesmente sente-se na beira da cama. Respire fundo. Tome um gole d'água devagar. Feche os olhos por 10 segundos e diga a si mesmo: "Estou no controle." É simples, mas esse simples gesto pode mudar a energia do seu dia inteiro. Você não precisa ter o controle do mundo, precisa ter o controle de si mesmo. E a primeira chance real de fazer isso é na manhã.
Antes que tudo comece, você pode conquistar sua primeira vitória. E ela não é barulhenta, não é grandiosa, não aparece nas redes sociais, mas é poderosa. E com o tempo, transforma quem você é. Acorde, respire, silencie, comece com calma, porque a calma da manhã é mais do que um hábito, é um domínio, é a primeira vitória do dia. E quem vence logo cedo tem mais chances de vencer até o fim. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. O mundo vai te testar. Esteja pronto antes de sair. Você pode até se levantar com calma, com foco, com intenção. Mas ao sair por aquela porta, o jogo muda. A partir dali, a realidade começa a testar sua paciência, seu autocontrole, sua firmeza. Testes sutis ou brutais. E eles não pedem licença. Você pode até controlar como começa o seu dia, mas não controla quem vai cruzar seu caminho. Não controla as interrupções, os barulhos, os atrasos, as injustiças. E é justamente por isso que o estoico começa o dia com uma preparação interna e não com otimismo ingênuo. Não se trata de ser negativo, trata-se de ser realista. E realismo, para o estoico, é uma virtude. Ele não acorda esperando que tudo dê certo. Ele acorda treinando sua mente para continuar sendo ele mesmo quando tudo der errado. A maioria das pessoas vive como se cada dia fosse um improviso. Elas saem sem blindagem emocional. Acreditam que se nada sair dos trilhos, elas estarão bem. Mas basta um atraso, uma mensagem atravessada, uma provocação sutil, e elas reagem como se fosse uma tragédia. Porque não estavam prontas. Não acordaram com consciência de que o mundo não gira para agradá-las. Você não pode esperar o mundo cooperar, mas pode decidir como vai reagir. E essa decisão se constrói antes. Quando você abre os olhos, já pode fazer uma escolha silenciosa. Hoje não me deixarei dominar por impulsos. Essa escolha é a primeira proteção do dia. Epicteto dizia: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. E o que você revela ao ser testado depende do quanto treinou sua mente antes disso. O mundo vai te testar na fila do banco, vai te testar no trânsito, vai te testar com uma resposta fria de alguém próximo, vai te testar com o inesperado, com o absurdo, com o desconfortável. O erro é sair de casa achando que isso não vai acontecer. O estoico antecipa o conflito, mas não se desespera. Ele não anda pela rua esperando o pior. Ele anda sabendo que o melhor é manter o controle. Ele entende que nem todo ataque merece resposta, nem toda crítica merece defesa, nem todo atraso merece estresse. Repare como os monges se preparam antes de ir para o templo. Eles não correm, eles não saem apressados, eles ajustam a postura, respiram, silenciam, porque sabem que não se entra num ambiente sagrado com agitação. Agora pense, e se você tratasse o seu dia como um campo sagrado? Como uma arena onde você vai testar sua paciência, sua razão e sua força? A saída de casa não é trivial, é o início de uma batalha, não contra o mundo, mas contra a sua tendência de se deixar afetar por ele. A batalha é interna. O mundo provoca, mas é você quem decide se reage. E essa decisão se enfraquece quando você não se preparou. Quando saiu correndo disperso, esperando que o mundo fosse colaborar. Veja a diferença entre um corredor amador e um atleta profissional. O amador acorda e sai para correr direto. O profissional prepara o corpo antes, aquece, mentaliza. Porque ele sabe que o esforço que vem,
exige um preparo prévio. O estoico é esse atleta. Ele não acorda e simplesmente sai. Ele calibra o espírito antes. Porque sabe que o esforço de manter a razão o dia todo exige treino. E não estamos falando de uma longa meditação. Estamos falando de intenção, de um pequeno silêncio antes de sair, de um pensamento firme, de uma lembrança racional. Vão tentar me tirar do eixo hoje, mas o eixo é meu, e eu decido se saio dele. Muitas pessoas vivem reagindo como se tudo fosse pessoal, mas o mundo não está contra você. O mundo simplesmente é o que é, desorganizado, caótico, incoerente. E o que ele exige de você não é resposta emocional, é estabilidade racional. Pense nos motoristas de caminhão. Eles sabem que vão encontrar buracos, curvas fechadas, motoristas imprudentes. Eles não podem dirigir achando que o caminho será perfeito. Eles precisam manter o foco o tempo todo. O estoico age da mesma forma. Ele dirige sua vida com atenção total, e essa atenção começa logo cedo. Você já notou como pequenas frustrações logo pela manhã têm o poder de afetar seu humor pelo resto do dia? Um objeto que cai, um e-mail inesperado, uma interrupção. São testes, não intencionais, mas reais. E cada vez que você reage mal, entrega um pedaço da sua liberdade. Aquele que se prepara não entrega nada. Ele percebe o incômodo, mas escolhe como lidar. Ele respira quando o impulso pede grito. Ele pausa quando tudo exige pressa. Ele cala quando sabe que falar seria desperdiçar energia. Ele vence, não porque o mundo é fácil, mas porque ele é constante. E essa constância precisa ser cultivada antes de sair. Se você acorda e já mergulha no celular, na correria, nos pensamentos soltos, você está abrindo a porta do seu mundo interno para o caos antes mesmo de enfrentá-lo fora. Em vez disso, o estoico abre o dia com vigilância. Ele não se distrai. Ele se posiciona. Ele diz a si mesmo de maneira silenciosa: hoje não serei escravo das circunstâncias. Hoje não reagirei como um sensor emocional sem filtro. Hoje eu serei o filtro. Isso não significa rigidez. Não significa indiferença. Significa domínio. Significa começar o dia como quem comanda, e não como quem é comandado. Reflita sobre isso. O mundo vai te testar, vai medir sua tolerância, vai colocar ruídos no seu caminho. Mas você tem a chance de ser o tipo de pessoa que não se dobra ao primeiro vento, que mantém a postura mesmo quando tudo grita por desequilíbrio. E essa chance começa agora, de manhã, ainda em casa, ainda em silêncio, ainda com o poder de decidir que tipo de mente vai sair com você hoje. Você não escolhe o que o mundo vai te dar, mas escolhe o que leva com você. Leve firmeza, leve paciência, leve autocontrole, leve a consciência de que o teste virá e que você já estará pronto. 5. Recomece sem o peso de ontem. Amanhã é uma linha de largada, mas a maioria insiste em cruzá-la carregando uma mochila cheia de pedras. Frustrações mal digeridas, erros recentes, conflitos inacabados, cobranças antigas, angústias que ficaram em suspenso. Tudo isso é trazido para o novo dia como se fosse obrigatório levar junto. Mas não é. O estoico sabe. O que passou não pode mais ser alterado, e por isso mesmo não deve ser permitido ocupar espaço no que ainda pode ser construído. Recomeçar não significa esquecer. Significa não deixar que o passado atrapalhe o presente. Significa acordar e dizer: aquilo aconteceu, mas isso aqui é novo. É a prática do não se arrastar emocionalmente pelas horas. Porque todo peso mental carregado sem necessidade é uma decisão. Pode ser inconsciente, mas é uma escolha. E essa escolha cobra caro. Ela rouba sua clareza, sua energia e sua disposição de agir com leveza e objetividade. A filosofia estoica ensina a viver no que está diante de você, não no que já escapou das mãos. E é pela manhã que esse ensinamento ganha mais força, porque é no momento em que a mente desperta que você tem mais chance de escolher que tipo de dia vai construir. E o dia construído sob o peso de ontem tende a ser um reflexo do ontem, não uma superação dele.
Imagine um corredor de maratona. Ele completa a prova exausto, mas sabe que no dia seguinte, mesmo dolorido, precisa se recuperar. Agora, pense se ele insistisse em correr de novo com as mesmas roupas suadas, os mesmos tênis encharcados, sem descansar, sem restaurar o corpo. Seria uma nova corrida? Ou apenas uma repetição do esforço anterior com mais desgaste ainda? A vida cotidiana funciona do mesmo jeito. Se você não limpa o campo da mente toda manhã, está apenas revivendo o passado com outro nome. E não estamos falando aqui de traumas profundos, mas de pequenas fricções cotidianas. Aquela conversa mal resolvida, a culpa por algo que não fez, a irritação por ter sido mal interpretado, a vergonha por uma atitude impensada. O estoico reconhece esses eventos, mas não os carrega. Ele os observa, aprende o que precisa e os deixa no lugar onde pertencem, no ontem. Sêneca escreveu: "Nenhum homem pode nadar em duas águas ao mesmo tempo." E é exatamente isso que tentamos fazer quando acordamos e levamos para o novo dia os detritos mentais do anterior. Tentamos viver no agora com o corpo, mas deixamos a mente atolada no que já passou. E o resultado disso é descompasso, ações fracas, atenção fragmentada, presença instável. Recomeçar sem o peso de ontem é um hábito, um gesto, uma prática consciente. Pode começar com uma pergunta simples ao acordar: o que estou trazendo comigo que já deveria ter sido deixado para trás? Essa pergunta, feita com sinceridade, já alivia, já limpa o campo, já abre espaço para o novo. Às vezes, tudo o que você precisa para mudar o tom do seu dia é parar por um minuto, logo cedo, e declarar para si: hoje eu não sou mais a versão que falhou ontem. Eu sou quem decide o que fazer com o agora. Isso não é negação. É responsabilidade. É não permitir que o erro de ontem decida o seu comportamento de hoje. É agir com autonomia, não com culpa. A mente humana tem uma tendência quase automática a ruminar. Ficar repetindo, repassando, revivendo cenas antigas. E cada vez que isso acontece, você perde potência, perde presença, perde decisão. O estoico treina a mente para interromper esse ciclo. Ele reconhece a emoção que surge, mas não a alimenta. Ele observa o pensamento, mas não o segue. Ele questiona: isso aqui ainda importa? Isso aqui ainda é útil? Isso aqui ainda me move? Ou apenas me paralisa? E se a resposta for que aquilo só pesa, então a escolha é clara: descarregue, haja, caminhe sem o lastro. Na natureza, alguns pássaros migratórios cruzam milhares de quilômetros durante longas jornadas. Para isso, eles precisam estar o mais leves possível. Há registros de aves que, antes de iniciar o voo, reduzem ao mínimo seu conteúdo corporal, soltam penas extras, eliminam o máximo de excreção possível e não se apegam a nenhum excesso, porque qualquer peso desnecessário atrapalha a travessia. Esse mesmo princípio serve para a mente estoica. Ao acordar, descarregue o desnecessário. Livre-se do que não ajuda a jornada. O ontem foi útil até onde ensinou. Agora, deixe. Muitos acreditam que precisam sentir perdão para seguir, que precisam resolver tudo internamente antes de dar o próximo passo. Mas nem sempre isso é possível, e o estoico não depende de resolução emocional para agir. Ele age mesmo com cicatrizes abertas. Ele caminha mesmo que a mágoa ainda doa, porque ele sabe que viver bem não exige perfeição interna, exige comando. E o comando começa pela manhã, no instante em que você escolhe levantar com menos peso do que tinha quando deitou. Pode ser mental, emocional, prático, mas o gesto é o mesmo. Não permitir que o ontem tenha o direito de decidir o que você será hoje. Você pode ter sido fraco ontem, pode ter reagido mal, pode ter se omitido, mas hoje é outro campo, outro tempo, outro movimento. E você não pode seguir melhor se estiver preso ao arrependimento de ontem, nem à vaidade do que fez certo. O passado pesa tanto pelo fracasso quanto pela ilusão de vitória. Por isso, o estoico se recusa a viver de eco. Ele não revive nem os acertos com apego, nem os erros com culpa. Ele apenas escolhe o que é útil e deixa o resto, porque o estoico não acorda para reencenar.
ele acorda para renovar. Uma forma prática de fazer isso é criar um pequeno ritual de reinício, nada complexo. Pode ser escrever uma linha por dia com o que você quer abandonar, ou repetir mentalmente: nada do que passou me define. O que me define é o que escolho agora. Pode parecer simples, mas é como tirar um casaco molhado antes de sair para caminhar. É alívio, é liberdade, é estratégia. A vida vai continuar jogando pesos em cima de você. Isso é inevitável. Mas você não precisa dormir com eles, e muito menos acordar com eles no dia seguinte. O corpo precisa descansar, a mente também. E descanso muitas vezes não é silêncio, é desapego. Então, amanhã, ao abrir os olhos, não pergunte apenas que horas são ou o que tenho para fazer. Pergunte também: o que posso deixar aqui neste travesseiro para não carregar mais? Porque começar o dia leve não é sobre negar a realidade. É sobre não repetir a parte da realidade que já não serve. Recomece. Sem drama, sem peso, sem ruído antigo. Hoje é outra chance. Mas só será nova se você permitir que o passado fique onde deve, atrás. 6. Não dependa do clima para estar bem. Você já percebeu como é fácil deixar o ambiente ditar seu estado interno? O dia amanhece nublado, o ar está denso, o frio te segura na cama. E sem perceber, você começa a pensar diferente, a agir mais lento, a reclamar mais. A condição externa se infiltra no seu comportamento. E o que era só um dado climático se torna um fator decisivo no seu desempenho, no seu humor, na sua disciplina. O problema não é o clima. O problema é depender dele para estar bem. E isso, o estoico recusa. A filosofia estoica parte de uma distinção muito simples, mas profundamente prática. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. O clima está fora do seu alcance. A forma como você lida com ele não. Essa ideia, repetida desde os tempos de Epicteto, é mais atual do que nunca. Porque nunca fomos tão sensíveis ao ambiente externo quanto somos hoje. Vivemos em uma era em que qualquer variação externa parece ser motivo para uma pausa interna. Hoje está muito calor, não consigo pensar direito. Com esse frio, eu fico sem energia. Esse tempo me deixa estranho. Perceba como o vocabulário comum revela dependência. Uma dependência sutil, silenciosa, mas constante. E o mais perigoso, essa dependência se transforma em justificativa. O estoico não justifica sua fraqueza. Ele enfrenta. Ele levanta mesmo quando está desconfortável. Ele age mesmo sem o clima ideal. Porque ele sabe que quem depende do ambiente para funcionar está sempre à mercê. E o estoico busca liberdade, não conveniência. Repare em quem trabalha na rua. Motoristas, entregadores, pedreiros, feirantes. Eles acordam e trabalham, faça sol ou faça chuva. Não tem o luxo de esperar o tempo melhorar para agir. A realidade os moldou. E essa dureza, quando aliada à razão, vira força. Você não precisa ter a vida deles para aprender a mesma postura. Basta acordar e dizer: hoje o dia será como for, mas eu já decidi quem eu vou ser. Essa é uma frase poderosa. Eu já decidi quem eu vou ser. Ela define o seu compromisso consigo mesmo, independentemente do que venha de fora. Ela corta a raiz da hesitação. Porque o problema não é o frio ou o calor, é o que você faz com isso. E mais especificamente, o que você permite que isso faça com você. Muitas pessoas deixam que o desconforto externo gere um ruído interno, e esse ruído se espalha. Acorda devagar, reclama mentalmente, se movimenta arrastado, evita esforço. Quando percebem, o dia já se contaminou de preguiça e autocomiseração. Mas tudo começou com um pensamento passivo. Esse clima me derruba. A proposta estoica é outra. Ao abrir os olhos, observe o ambiente, mas sem se apegar a ele. Não lute contra o tempo, mas também não se curve a ele. Está frio? Haja com o frio. Está quente? Ajuste-se ao calor. Mas acima de tudo, siga. Mantenha o plano. Mantenha o ritmo. Mantenha a decisão. Sêneca alertava que o verdadeiro escravo é aquele que se deixa dominar por fatores externos,
E o clima, quando se torna uma desculpa, é exatamente isso: um senhor invisível. Um argumento que sabota sua constância. E constância é tudo. É a virtude mais negligenciada por quem vive de sensações. Porque quem busca consistência não pode ser influenciado por detalhes irrelevantes. A disciplina verdadeira começa quando você ignora o incômodo e cumpre o necessário. Pense nos vigilantes noturnos. Trabalham sob chuva, vento, frio. Sozinhos, em silêncio, enquanto o resto do mundo dorme. Eles não podem esperar o clima colaborar. Eles seguem, porque têm um dever, e isso basta. Esse é o ponto. Quando o seu dever é claro, o clima não importa. E esse dever pode ser simples: levantar, se preparar, estudar, treinar, cumprir o que precisa ser feito. Mas ele precisa ser maior do que a sua vontade momentânea. E essa vontade, muitas vezes, está condicionada. A mente humana busca conforto, e o clima é um convite fácil à autopiedade. Mas o que é confortável, raramente, é o que forja um caráter forte. O frio pode te deixar mais atento. O calor pode te ensinar a economizar energia. O desconforto pode ser o seu primeiro treino de resistência. Mas só se você olhar para ele com racionalidade. A forma como você lida com o clima revela muito sobre sua mente. Se você precisa que o ambiente esteja perfeito para funcionar, então seu equilíbrio é frágil. Mas se você aprende a manter a postura mesmo quando tudo está contra, você se torna inabalável. E isso é treino. Treino matinal. Treino diário. Começa pequeno, com um pensamento, com um gesto, com uma escolha. Não é sobre ignorar o clima, é sobre não depender dele. É sobre acordar, perceber o que há lá fora e lembrar: isso não me define. Eu me guio por princípios, não por sensações. Uma boa forma de aplicar isso é com um micro-ritual de comprometimento logo ao acordar. Não precisa ser longo. Pode ser 1 minuto em pé, ainda de olhos inchados, repetindo para si: eu não reajo ao mundo. Eu ajo no mundo. Hoje, o ambiente será apenas cenário. O protagonista sou eu. Essa pequena afirmação muda o centro da atenção. Tira o foco do clima e coloca em você. Tira o foco do externo e coloca na sua decisão. Você pode observar como as crianças reagem ao tempo. Quando está frio, dizem: não quero levantar. Quando está quente, não quero me mexer. Quando está chovendo, não quero sair. Elas são escravas imediatas da sensação. Isso é esperado. São imaturas. O problema é que muitos adultos permanecem nesse estágio apenas com justificativas mais sofisticadas. Hoje não vou treinar porque dormi mal. Hoje não vou estudar porque o tempo está estranho. Hoje não vou produzir nada porque estou meio para baixo. Isso não é maturidade. Isso é apenas uma versão adulta da mesma fraqueza emocional infantil. O estoico age mesmo sem vontade, mesmo sem o cenário ideal, porque ele entende que a virtude não depende de motivação, nem de clima, nem de conforto. A virtude depende de decisão. E a decisão começa logo cedo, antes do mundo começar a te testar. Não se trata de ser insensível, trata-se de ser comprometido com o que você disse que ia fazer, com a pessoa que você decidiu ser, com o caminho que você traçou e que cedo ou tarde vai te exigir firmeza, mesmo nos dias ruins. Então amanhã, quando acordar e perceber que o tempo não está ao seu gosto, silencie, observe e diga para si, sem hesitação: hoje o clima não colabora, mas eu colaboro com a minha disciplina. E siga. Quem depende do clima para estar bem, nunca será constante. Mas quem age com clareza, faz o dia valer. Faça chuva ou faça sol. 7. Comece o dia fazendo o que é difícil de propósito. A maioria das pessoas começa o dia tentando evitar o que é desconfortável. Escolhem o caminho mais fácil, o mais conveniente, o mais previsível. Levantam da cama empurradas pelo tempo, realizam tarefas no automático, fazem o mínimo necessário para engrenar. E quando o dia começa a exigir mais, já estão mentalmente cansadas, vulneráveis, frágeis. Isso acontece porque nunca treinaram a mente para suportar o peso, apenas fugiram dele. O estoico, por outro lado, não começa o dia tentando fugir da dificuldade. Ele a convida.
Ele escolhe, logo cedo, fazer algo que exige esforço, atenção, disciplina ou renúncia. Porque ele entende que a primeira coisa difícil do dia não é um castigo, é uma forja. É nela que o caráter é aquecido, a mente é afiada e o espírito se alinha com a razão. Fazer algo difícil de propósito, logo pela manhã, não é punição. É sabedoria. É você dizendo para si mesmo: eu não preciso esperar que o dia me desafie. Eu mesmo me testarei primeiro. E ao fazer isso, você inverte a lógica da fraqueza. Você sai do papel de vítima e assume o controle do seu preparo. A dificuldade escolhida voluntariamente tem uma vantagem que nenhuma outra tem. Ela é sua. Não vem de fora. Não foi imposta. Ela nasce da sua vontade de crescer. E quando você decide conscientemente enfrentar algo desconfortável, ainda que simples, você começa o dia reforçando uma identidade, a de alguém que não foge do que é necessário. Isso pode ser aplicado de muitas formas. Pode ser acordar no horário sem negociar com a cama. Pode ser tomar um banho gelado, sem discutir com o próprio conforto. Pode ser sentar para escrever mesmo sem vontade, treinar mesmo com preguiça, estudar mesmo com cansaço. Não importa qual é o ato, o importante é que ele seja escolhido com firmeza, que ele seja um lembrete. Eu comando a minha vontade, ela não me comanda. Epicteto dizia: o que tem valor não é o que é fácil, mas o que é forte. E esse valor não se constrói com promessas. Se constrói com ações repetidas que exigem força, ainda que pequena. E a melhor hora de começar esse ciclo é de manhã, antes que o mundo imponha seus testes, seus imprevistos e suas pressões. Há uma diferença brutal entre começar o dia se testando e começar o dia sendo testado sem preparo. O primeiro caminho constrói, o segundo te coloca sempre na defensiva. Quando você se propõe a enfrentar algo difícil logo cedo, está treinando para o que ainda virá. E o que vier depois parecerá menor, mais leve, mais administrável. Veja um exemplo real. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados das Forças Especiais Britânicas passavam por um ritual diário, mesmo quando não estavam em combate. Eles faziam caminhadas longas e exaustivas ao amanhecer, carregando peso, sob frio intenso, em silêncio. Por quê? Porque sabiam que o verdadeiro combate começava no inesperado. E quem se testa antes, sobrevive melhor depois. O treino não era castigo, era proteção. A vida civil pode parecer distante disso, mas o princípio é o mesmo. Você também está num campo onde há pressões, desafios, conflitos, situações imprevisíveis. E se você começa o dia sem qualquer contato com o esforço real, a primeira dificuldade que surgir, por menor que seja, vai te desestabilizar. Por isso, quem escolhe o difícil antes de ser forçado ao difícil, constrói vantagem. E mais do que vantagem, constrói firmeza. A dificuldade matinal não precisa ser heróica. Basta ser real. Basta que provoque resistência e que você atravesse essa resistência com lucidez. Pode ser acordar e limpar um ambiente que você vinha adiando. Pode ser ler aquilo que exige atenção. Pode ser fazer o exercício físico que você sempre evita. Pode ser resistir ao impulso automático de abrir redes sociais. Todos esses pequenos atos, se feitos com intenção e constância, criam uma blindagem estoica. E não se trata de produtividade. Não se trata de começar o dia ganhando. Isso é linguagem de performance. O estoico não age para vencer o dia. Ele age para não ser dominado por ele. E fazer algo difícil de propósito é um treino diário de domínio. É dizer para o corpo: você está com preguiça, mas vai levantar assim mesmo. É dizer para a mente: você quer distração, mas vai focar mesmo assim. É dizer para a vontade: você quer o fácil, mas vai fazer o certo. Esse tipo de atitude te separa da multidão, porque a maioria ainda está esperando estar com vontade para agir. O estoico não. Ele age mesmo sem vontade. Ele cria ação onde o corpo quer estagnação. E esse gesto, repetido todo dia, gera um acúmulo de força invisível que o torna mais resistente a tudo. Quando você age contra o seu próprio conforto com consciência, você envia um recado profundo ao seu sistema nervoso. Aqui, quem decide sou eu.
E isso muda tudo. Você não precisa ser extremo. Não precisa virar um fanático por sofrimento. O que você precisa é apenas contrariar um pouco sua tendência ao comodismo toda manhã. Só isso já é suficiente para despertar em você a firmeza que o mundo lá fora vai exigir. Pense em um músico que afina seu instrumento antes de cada apresentação. A afinação é incômoda, repetitiva, exige paciência. Mas ele sabe que, sem isso, não há harmonia. A dificuldade voluntária é a sua afinação mental. É ela que prepara sua mente para tocar o que vier com clareza, com presença, com controle. E com o tempo, isso se torna natural. A mente começa a esperar por esse desafio. Começa a buscar esse confronto. Porque entende que esse esforço logo cedo é o que diferencia o amador do disciplinado. O que começa com dificuldade proposital termina com leveza interior. E leveza não é ausência de peso. É o domínio do peso. É a tranquilidade de quem sabe que já fez o necessário quando ninguém estava vendo. Sêneca dizia que a adversidade é uma ocasião de virtude. E se você não quer esperar pela adversidade externa, então crie a sua própria. Crie um pequeno obstáculo toda manhã e supere-o. Você vai perceber que isso muda o tom do resto do dia. Você se torna mais tolerante, mais estável, mais lúcido, porque já começou vencendo a si mesmo. Então amanhã, antes que o mundo comece a te cobrar, se cobre primeiro. Escolha algo que te tire do fácil, algo que exija intenção, algo que desafie seu corpo, sua mente ou sua vontade. E faça. Não espere se sentir pronto. Haja, porque o dia não se curva para quem espera. Ele se organiza em torno de quem decide. Comece o dia fazendo o que é difícil de propósito. E quando o difícil verdadeiro vier, você já vai estar pronto. 8. Levantar-se sem reclamar já é um ato de força. A maioria das pessoas não percebe o primeiro hábito que repete todos os dias ao acordar: reclamar. Seja em voz alta ou mentalmente, a queixa surge antes mesmo dos pés tocarem o chão. Mais um dia. Estou exausto. Não aguento mais isso. E com essas palavras a pessoa inaugura o próprio dia com fraqueza. Antes mesmo de começar a viver, já começou a resistir viver. O estoico enxerga isso com clareza. A reclamação é uma forma sutil de entregar o controle. É o primeiro sintoma de uma mente que não está treinada para aceitar a realidade como ela é. A pessoa ainda nem começou o dia, mas já se posiciona como vítima. Já decreta que o que vem será fardo. Já decide que qualquer esforço será penoso. E isso, por mais comum que seja, é um hábito corrosivo. Levantar-se em silêncio, sem reclamar, parece algo pequeno, mas carrega um simbolismo profundo. É o primeiro ato do dia em que você escolhe entre resistência inútil e aceitação firme. A reclamação não muda nada.